A família mandou a filha feia como piada, mas ela era tudo que o fazendeiro sempre quis. Pode o coração de uma mãe escolher qual filha merece ser amada? Havia uma família que decidiu enviar sua filha mais velha para longe, como se ela fosse um presente de pouco valor, uma brincadeira cruel disfarçada de casamento. Esperança carregava em seus olhos a tristeza de quem sempre soube que não era a escolhida. Continue conosco, porque esta história vai tocar lugares do seu coração que talvez você tenha esquecido que existiam. Esperança Mendonça tinha 26 anos quando descobriu que seria enviada para se casar com um fazendeiro que nunca havia visto. A notícia chegou numa tarde quente de março, quando ela voltava do quintal onde cuidava das galinhas. Sua mãe, Dona Conceição, nem sequer olhou em seus olhos quando anunciou a decisão. "Você vai se casar com o fazendeiro Teodoro", disse a mulher, mexendo uma panela de feijão como se estivesse falando do tempo. "Ele tem terras boas lá no interior e precisa de uma esposa." Esperança sentiu o chão fugir debaixo de seus pés, não pela surpresa do casamento arranjado, isso ainda acontecia por aquelas bandas, mas pela frieza com que a notícia foi dada. Como se ela fosse uma mercadoria sendo despachada. Suas irmãs, Violeta e Rosa, estavam sentadas na varanda pintando as unhas. Violeta, a do meio, soltou uma risadinha. "Pelo menos uma de nós vai sair de casa", disse sem levantar os olhos do esmalte vermelho. Rosa, a caçula e considerada a beleza da família, fez um comentário que Esperança nunca esqueceria. "Coitado do homem. Espero que ele goste de mulher trabalhadora, porque bonita mesmo." A frase ficou no ar, cortante como vidro quebrado. Esperança engoliu as lágrimas que ameaçavam cair. Já estava acostumada com aquelas comparações, com os olhares de pena quando as três irmãs saíam juntas. Violeta tinha cabelos cacheados e cintura fina. Rosa possuía olhos verdes e um sorriso que encantava qualquer um. E ela... Bem, ela tinha mãos fortes de tanto trabalhar e conhecia receitas antigas que a avó lhe ensinara. "Quando é o casamento?" perguntou com a voz mais firme que conseguiu. "Semana que vem." "Teodoro já mandou buscar você. Semana que vem." Como se 26 anos de vida pudessem ser arrumados numa mala em 7 dias. Naquela noite, Esperança se sentou em sua cama estreita e olhou ao redor do quarto que dividia com as irmãs. Na parede havia um espelho rachado, onde Rosa se admirava todas as manhãs. Esperança evitava olhar para aquele espelho. Ele só confirmava o que todos já sabiam. Ela era a filha que sobrou. Mas havia algo que a família não sabia sobre Esperança. Algo que nem ela mesma compreendia completamente. Quando criança, passara longas tardes com a avó paterna, uma mulher sábia que entendia da terra como ninguém. "Você tem olhos diferentes, menina", dizia a velha senhora. "Você vê o que os outros não veem. Isso é um dom." Esperança nunca entendeu o que a avó queria dizer. Até aquela noite, quando olhou pela janela e viu a lua cheia iluminando o quintal. Pela primeira vez em sua vida, não sentiu medo do desconhecido. Sentiu esperança. Talvez fosse a hora de descobrir quem ela realmente era, longe dos olhares de julgamento, longe das comparações. Talvez aquele casamento não fosse uma punição, mas uma libertação. Na manhã seguinte, Esperança começou a arrumar suas poucas coisas. Guardou o caderno de receitas da bisavó, algumas mudas de ervas que cultivava em segredo e uma foto da avó que sempre a consolara nos momentos difíceis. Quando Dona Conceição viu a filha arrumando a mala sem chorar, sem reclamar, sentiu um aperto estranho no peito. Quase disse alguma coisa, quase. Mas o quase nunca muda o destino de ninguém. E assim Esperança se preparou para partir rumo a uma vida nova. Carregando consigo muito mais do que a família imaginava. Carregava a força silenciosa de todas as mulheres que vieram antes dela, e um coração que ainda não sabia o quanto era capaz de amar. A carroça balançava devagar pela estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira que grudava na pele e na alma de Esperança. 3 dias de viagem até a fazenda São Benedito, 3 dias para se acostumar com a ideia de que sua vida estava mudando para sempre. O condutor, seu Joaquim,
Era um homem de poucas palavras, que conhecia aquelas terras como a palma da mão. De vez em quando, ele apontava para uma árvore ou um riacho e contava uma história rápida, talvez para diminuir o silêncio pesado que pairava no ar. Ali morava uma mulher que fazia os melhores doces da região, disse ele, indicando uma casinha abandonada. Dizem que ela conhecia os segredos de todas as plantas. Esperança sentiu o coração apertar. Segredos das plantas, como sua avó conhecia. Como ela própria começara a aprender antes que a vida a obrigasse a esconder esse conhecimento. Quando finalmente avistaram a fazenda São Benedito, o sol já estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. A propriedade era maior do que Esperança imaginara. Pastos que se estendiam até onde a vista alcançava. Uma casa grande de tijolos aparentes e um silêncio que era diferente do silêncio da cidade. Aqui, o silêncio parecia vivo. Teodoro Almeida a esperava na varanda e Esperança sentiu o estômago revirar quando o viu. Ele era um homem alto, de ombros largos, com cerca de 50 anos e cabelos grisalhos nas têmporas. Não era bonito no sentido tradicional, mas havia algo em seus olhos que chamava a atenção, uma tristeza antiga, como se ele também carregasse feridas que o tempo não havia curado. Quando ela desceu da carroça, Teodoro desceu os degraus da varanda devagar, como quem se aproxima de um animal assustado. Os dois se olharam por um momento que pareceu uma eternidade. "Esperança?" perguntou ele, e sua voz era mais suave do que ela esperava. "Sim, senhor." Ele assentiu, mas ela percebeu a decepção que ele tentou esconder. Uma sombra passou pelos olhos dele, como se estivesse comparando a mulher que estava diante dele com alguma imagem que tinha na cabeça. "Bem-vinda", disse finalmente. "A viagem foi tranquila?" "Foi sim, obrigada." O diálogo era formal demais, educado demais, e Esperança sentiu que havia um abismo entre eles que talvez nunca conseguissem atravessar. Uma mulher idosa apareceu na porta. Dona Josefa, a cozinheira e governanta, que trabalhava na fazenda há mais de 20 anos. Ela tinha olhos bondosos e um jeito maternal que imediatamente tranquilizou Esperança. "Venha, menina", disse Dona Josefa. "Você deve estar cansada e com fome. Preparei um jantar especial." Durante o jantar, os três comeram em silêncio. Esperança percebeu que Teodoro a observava discretamente, como se estivesse tentando decifrar um enigma. Ela, por sua vez, observava a casa, os móveis simples, mas bem cuidados, as paredes que precisavam de uma demão de tinta, os detalhes que mostravam que ali morava um homem sozinho há muito tempo. "Amanhã posso mostrar a propriedade para você", disse Teodoro quando terminaram de comer. "Para que se acostume com tudo." "Gostaria muito", respondeu Esperança. "Sempre tive curiosidade sobre a vida no campo." Pela primeira vez desde que chegara, ela viu um lampejo de interesse nos olhos dele. "Você entende de plantas?" "De criação? Um pouco", disse ela modesta. "Minha avó me ensinou algumas coisas." Dona Josefa, que recolhia os pratos, parou por um momento e olhou para Esperança com interesse renovado. Quando foram se recolher, Teodoro mostrou a Esperança o quarto que seria dela. Um cômodo simples, com uma cama de ferro, uma cômoda antiga e uma janela que dava para os pastos. Era limpo e organizado, mas faltava vida naquele espaço. "Se precisar de alguma coisa, é só chamar Dona Josefa", disse ele parando na porta. "O casamento será na próxima semana, na igreja da cidade. Nada muito elaborado." Esperança assentiu. Nada muito elaborado, como ela própria. A mensagem estava clara. Quando ficou sozinha, ela se sentou na beirada da cama e olhou pela janela. A lua iluminava os pastos, e ela podia ouvir os sons da noite, grilos, vento nas árvores, o mugido distante do gado. Era um mundo completamente diferente do que conhecia. Abriu sua mala e tirou o caderno de receitas da bisavó. Passou os dedos pelas páginas amareladas, lendo os segredos escritos numa caligrafia delicada. "Para cada problema da terra, há uma solução da terra", dizia uma das anotações. Naquela noite, Esperança não conseguiu dormir direito.
Levantou-se antes do amanhecer e foi até a janela. O que viu a deixou sem fôlego. Alguns pastos estavam amarelados, o solo parecia ressecado em certas áreas, e ela percebeu sinais de que a propriedade não estava tão próspera quanto aparentava. Vestiu-se rapidamente e saiu para caminhar pelos arredores da casa. O ar fresco da manhã encheu seus pulmões, e pela primeira vez, desde que saíra de casa, ela se sentiu em casa. Foi então que ouviu vozes vindas do estábulo. Teodoro conversava com um homem mais novo, Josué, o capataz, como descobriria depois. Ela não queria ouvir, mas as palavras chegaram até ela. Não sei o que esperava, Josué, dizia Teodoro. A família pintou um quadro diferente. Patrão, às vezes as aparências enganam, e a moça parece ter bom coração. Bom coração não paga as dívidas, respondeu Teodoro com amargura. Nem resolve os problemas da fazenda. Esperança sentiu o rosto queimar. Então era isso. Ele estava desapontado com ela e a fazenda tinha problemas financeiros. O casamento não era sobre amor ou companheirismo. Era sobre dinheiro e aparências. Voltou para o quarto em silêncio, mas algo havia mudado dentro dela. A tristeza deu lugar a uma determinação que ela não sabia que possuía. Se Teodoro achava que ela era apenas mais um problema para resolver, ia descobrir que estava muito enganado. O amanhecer na fazenda São Benedito chegou acompanhado do canto do galo e do cheiro de café forte que Dona Josefa preparava na cozinha. Esperança. Desceu cedo, determinada a conhecer cada cantinho daquele lugar que seria seu lar. Teodoro já estava sentado à mesa, lendo uns papéis com cara de preocupação. Quando ela entrou na cozinha, ele ergueu os olhos rapidamente, como se tivesse sido pego fazendo algo errado. Bom dia, disse ela, e sua voz soou mais firme do que na noite anterior. Bom dia, respondeu ele, dobrando os papéis. Dormiu bem? Sim, obrigada. O silêncio aqui é diferente, mas é bom. Dona Josefa serviu o café com um sorriso caloroso. Menina, você parece ter sangue de fazendeira. Acordou na hora certinha. Esperança sorriu. Era a primeira vez que alguém a elogiava desde que chegara. Depois do café, Teodoro cumpriu a promessa de mostrar a propriedade. Caminharam pelos pastos e ele explicava as divisões das terras, onde ficavam as aguadas, quantas cabeças de gado havia. Falava com conhecimento, mas Esperança percebia que suas palavras carregavam uma tristeza escondida. Aquele pasto ali costumava ser o mais verde da região, disse ele, apontando para uma área amarelada. Agora, bem, você pode ver. Esperança parou e observou atentamente. Não era apenas a seca que estava afetando aquela área. O solo estava compactado e ela notou sinais de erosão que seu olho treinado pela avó conseguia identificar. A água corre para onde quando chove? E perguntou ela. Teodoro a olhou surpreso. Para a baixada ali, por quê? E tem algum jeito de redirecionar? Ele franziu a testa. Você entende disso? Minha avó sempre dizia que a terra fala com quem sabe escutar. Foram até o estábulo, onde conheceu Josué, o capataz. Era um homem de cerca de 40 anos, com mãos calejadas e olhos sinceros. Diferente de Teodoro, ele a cumprimentou sem reservas. Muito prazer, Dona Esperança. Seja bem-vinda. O prazer é meu. Você trabalha aqui há muito tempo? 15 anos, respondeu com orgulho. Vi essa fazenda nos seus melhores e piores momentos. Esperança percebeu que Teodoro ficou desconfortável com o comentário. Passaram pela área onde ficavam as vacas leiteiras. Esperança observou os animais com atenção e notou que algumas estavam mais magras do que deveriam. Aproximou-se de uma delas e examinou seus olhos, suas gengivas. Essa aqui não está comendo direito, disse ela. Josué se aproximou interessado. Como a senhora sabe? Os olhos estão opacos e olha a cor da gengiva, explicou ela. Minha avó criava gado também. Essa vaca precisa de uma alimentação diferente. Teodoro e Josué trocaram olhares. Estava claro que eles tinham notado o problema, mas não sabiam como resolver. Que tipo de alimentação? E perguntou Teodoro, e pela primeira vez sua voz tinha um tom de respeito. Depende do que vocês têm aqui de plantas.
Algumas ervas podem ajudar muito. Passaram o resto da manhã caminhando pela propriedade. Esperança fazia perguntas que mostravam conhecimento. Observava detalhes que outros não notavam. E aos poucos, Teodoro começou a vê-la com outros olhos. Quando voltaram para almoçar, Dona Josefa percebeu a mudança no ambiente. Como foi o passeio? E perguntou ela. Instrutivo, disse Teodoro, olhando para Esperança. Muito instrutivo. À tarde, Esperança pediu para conhecer a horta. Era um espaço pequeno e mal cuidado, com apenas algumas verduras básicas. Ela se ajoelhou e tocou a terra, sentindo sua textura. Essa terra está pedindo carinho, murmurou. Como assim? Perguntou Teodoro, que a havia seguido. Está muito compactada. Precisa de matéria orgânica, de plantas que ajudem a soltá-la. Ela se levantou e olhou ao redor. Vocês têm problemas com pragas? Alguns, nem admitiu ele. Principalmente na época das chuvas. E vocês usam veneno? Usamos. Por quê? Esperança suspirou. Minha avó sempre dizia que veneno mata o problema e também a solução. Existem plantas que espantam as pragas naturalmente. Teodoro estava cada vez mais intrigado. Aquela mulher que sua família havia enviado como se fosse um peso estava demonstrando conhecimentos que ele não tinha. Onde sua avó aprendeu essas coisas? Com a avó dela. E ela com a dela. São conhecimentos que passam de mãe para filha há gerações. E por que você nunca usou isso? Esperança hesitou. Como explicar que em sua casa seus conhecimentos eram vistos como coisas de velha, que suas irmãs zombavam quando ela tentava falar sobre plantas e terra? Nunca tive oportunidade, disse simplesmente. Naquela noite, durante o jantar, a conversa foi diferente. Teodoro fazia perguntas sobre técnicas de plantio, sobre criação de animais, e Esperança respondia com uma segurança que surpreendeu até ela mesma. Amanhã, disse ele quando terminaram de comer, gostaria que você olhasse o pasto oeste. Estamos tendo problemas lá há meses. Esperança sentiu o coração acelerar. Era a primeira vez que ele pedia sua opinião sobre algo importante. Claro, respondeu. Vou com prazer. Quando se recolheu ao quarto, Esperança abriu o caderno da bisavó e releu algumas anotações. A terra ensina quem tem paciência para aprender, dizia uma delas. Pela primeira vez desde que chegara, ela se sentiu útil. Talvez aquele casamento não fosse sobre amor, mas poderia ser sobre respeito mútuo. Poderia ser sobre duas pessoas solitárias encontrando um propósito comum. Olhou pela janela para os pastos banhados pela lua e fez uma promessa silenciosa. Mostraria a todos, especialmente a si mesma, que ela tinha muito mais valor do que qualquer um imaginava. A manhã trouxe nuvens carregadas que prometiam chuva, mas não a chuva que a terra precisava. Apenas algumas gotas esparsas que mais provocavam do que aliviavam. Esperança acordou com o som do vento forte, balançando as janelas. Encontrou Teodoro no escritório, cercado de papéis espalhados pela mesa. Ele não percebeu quando ela chegou à porta, e ela pode ver a angústia estampada em seu rosto. As mãos dele tremiam ligeiramente enquanto folheava alguns documentos. Com licença, disse ela suavemente. Teodoro ergueu a cabeça bruscamente e tentou juntar os papéis, mas era tarde demais. Esperança havia visto as palavras vencimento, juros e execução em várias folhas. Desculpe, disse ele embaraçado. Estava resolvendo algumas pendências. Problemas sérios? Perguntou ela, e sua voz não tinha curiosidade mórbida, mas genuína preocupação. Teodoro a estudou por um momento, como se estivesse decidindo se podia confiar nela. Sente-se, disse finalmente, apontando para uma cadeira. Esperança se sentou e esperou. Havia aprendido com a avó que às vezes o silêncio é a melhor forma de encorajar alguém a falar. A fazenda está passando por dificuldades, começou ele, evitando olhar nos olhos dela. Há 3 anos tivemos uma seca terrível. Perdi quase metade do gado. Tive que pegar empréstimos para recuperar. Ele parou, como se as palavras doessem na garganta. Depois veio a praga nos pastos no ano passado. Gastei uma fortuna com venenos e tratamentos que não funcionaram.
Os juros dos empréstimos cresceram e agora está devendo mais do que a fazenda vale, completou Esperança. Teodoro a olhou surpreso. Como você sabe? Porque já vi isso acontecer com outros conhecidos da minha família, disse ela suavemente. E porque reconheço o olhar de um homem que carrega o peso do mundo nos ombros. Ele suspirou profundamente. Se eu não conseguir pagar em 3 meses, vou perder tudo. A fazenda que meu pai construiu, que o pai dele começou, tudo. Esperança sentiu o coração apertar. Agora entendia por que ele havia aceitado o casamento arranjado, por que estava tão desapontado com ela. Ele precisava de uma esposa que trouxesse não apenas um dote, mas conexões, influência, algo que o ajudasse a sair daquele buraco. O dote que minha família ofereceu, disse ela, é para isso, não é? Teodoro baixou a cabeça envergonhado. Em parte, sim, mas não é suficiente. Nem de longe. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Lá fora, o vento continuava balançando as árvores, e Esperança podia ouvir Josué chamando o gado. Posso ver os números? E perguntou ela. Para quê? Porque 2 cabeças pensam melhor que uma. E porque agora isso é problema meu também. Teodoro hesitou, mas acabou mostrando os papéis. Esperança estudou cada documento com atenção. As dívidas eram mesmo altas, mas ela percebeu algumas coisas que talvez ele não tivesse notado. Teodoro, disse ela após alguns minutos, você já pensou em diversificar? Como assim? A fazenda tem terra boa, água, mesmo com a seca. Você está focando só no gado, mas poderia ter outras fontes de renda. Ela se levantou e foi até a janela. Aquela área ali perto do riacho, por exemplo, daria para plantar hortaliças, e com as técnicas certas, usando menos água. Hortaliças não dão o dinheiro que o gado dá, argumentou ele. Individualmente não, mas o giro é mais rápido e tem menos risco. Teodoro se aproximou da janela. Continue. E tem outras coisas. Criação de galinhas caipiras, produção de queijos artesanais, mel. Esperança estava animada agora, as ideias fluindo. Minha avó sempre dizia que uma fazenda próspera é como uma mesa farta, tem que ter variedade. Mas eu não entendo nada disso, disse ele. Mas eu entendo, respondeu ela, olhando nos olhos dele. E posso aprender o que não sei. Pela primeira vez desde que se conheceram, Teodoro a olhou como se realmente a visse. Não como a filha rejeitada que lhe foi enviada, mas como uma parceira em potencial. Você faria isso? Se perguntou. Mesmo sabendo que pode dar errado? Que podemos perder tudo. Teodoro, disse ela, e sua voz tinha uma firmeza que ele nunca havia ouvido. Eu já perdi tudo o que podia perder quando minha própria família me mandou embora como se eu fosse um peso. Aqui, pelo menos, posso tentar construir algo. Naquele momento, começou a chover de verdade. Não uma garoa fraca da manhã, mas uma chuva forte e generosa que fazia o chão soltar aquele cheiro doce de terra molhada. É um sinal, disse Esperança, sorrindo pela primeira vez, desde que chegara. Sinal de quê? De que é hora de plantar. Teodoro olhou para ela, para essa mulher que havia chegado como uma decepção e estava se revelando como uma esperança. E pela primeira vez em meses, sentiu que talvez não estivesse lutando sozinho. Então vamos começar, disse ele. Lá fora, a chuva continuava caindo, lavando a poeira dos pastos e preparando a terra para novos começos. E dentro da casa, 2 pessoas solitárias começavam a descobrir que juntas poderiam ser mais fortes do que qualquer uma delas jamais foi sozinha. A chuva da noite anterior havia transformado a fazenda. Os pastos tinham um tom mais verde, o ar cheirava a terra renovada e até mesmo o canto dos pássaros parecia mais alegre. Esperança acordou antes do sol nascer, ansiosa para colocar em prática as ideias que haviam conversado. Encontrou Teodoro já na cozinha, tomando café com Dona Josefa. Os 2 estavam conversando baixinho e ela percebeu que falavam sobre ela. Bom dia, disse, tentando não demonstrar que havia percebido. Bom dia, respondeu Teodoro. Dormiu bem? Depois de toda aquela chuva, dormi ótimo. A chuva me acalmou,
Dona Josefa serviu o café e ficou por ali, claramente curiosa sobre os planos que estavam sendo feitos. Estava pensando na nossa conversa de ontem, disse Teodoro. Se você realmente acredita que podemos diversificar, por onde começamos? Esperança sentiu o coração acelerar. Ele estava levando suas ideias a sério. Primeiro, precisamos fazer um mapeamento de tudo que temos, disse ela. Água, terra boa, terra que precisa de correção, áreas protegidas do vento. Depois decidimos o que plantar onde. E quanto tempo isso demora para dar retorno? Depende. Hortaliças, umas semanas. Galinhas, alguns meses. Árvores frutíferas, anos. Teodoro fez uma careta. Temos 3 meses. Então, começamos com o que dá retorno rápido e plantamos as sementes do futuro ao mesmo tempo. Após o café, saíram para caminhar pela propriedade com olhos diferentes. Esperança apontava possibilidades onde Teodoro via apenas terra. Perto do riacho, ela se ajoelhou e pegou um punhado de terra. Olha isso, disse, mostrando a terra escura e úmida. É quase um crime não plantar nada aqui. Que tipo de hortaliça cresceria bem? Isso perguntou ele. Alface, tomate, pepino, abobrinha e ervas. Muitas ervas. Ervas. Para tempero, para medicina natural. As pessoas da cidade pagam caro por isso. Josué se aproximou, curioso com a conversa. Seu Josué, disse Esperança, o senhor conhece bem esta terra. O que acha de começarmos uma horta aqui? O capataz coçou a cabeça. Dona Esperança, com todo respeito, sempre fizemos criação de gado aqui. Não entendo nada de plantação. Mas podemos aprender juntos, disse ela com um sorriso. E o senhor sabe trabalhar a terra melhor que muita gente que se diz especialista. Teodoro observava a interação entre eles. Esperança tinha um jeito de falar com as pessoas que as fazia se sentirem importantes, capazes. Que tal fazermos um teste? Sugeriu ela. Uma área pequena primeiro. Se der certo, expandimos. E se der errado? Perguntou Teodoro. Pelo menos tentamos. E aprendemos para a próxima. Passaram o resto da manhã demarcando uma área perto da água. Teodoro trouxe algumas ferramentas. E os 3 começaram a preparar a terra. Era um trabalho duro, mas havia algo reconfortante naquele esforço conjunto. Durante a tarde, Esperança organizou as sementes que havia trazido da casa da mãe. Eram variedades antigas que a avó cultivava, guardadas em pequenos saquinhos de pano. De onde vieram essas sementes? E perguntou Teodoro, examinando os pacotinhos. Da minha bisavó, passaram para minha avó, depois para mim. Algumas dessas variedades não existem mais no comércio. São preciosas, então. São memórias plantadas, disse ela suavemente. Cada semente carrega a história de uma mulher que a cultivou antes de mim. Teodoro ficou em silêncio, tocado pela reverência com que ela falava das sementes. Quando Dona Josefa os chamou para o jantar, os 3 estavam sujos de terra, mas satisfeitos com o trabalho do dia. Quantos anos faz que não vejo vocês 2 trabalhando assim juntos? Comentou a cozinheira, servindo a comida. Juntos como? Perguntou Teodoro. Como uma família, disse ela simplesmente. Esperança sentiu as bochechas esquentarem. Família. Era uma palavra que há muito tempo não ouvia aplicada a ela de forma positiva. Dona Josefa, disse Teodoro, amanhã vamos começar a plantar. A senhora tem alguma sugestão sobre o que as pessoas da cidade mais compram? Ora, verduras frescas sempre vendem bem. E ervas para chá, camomila, erva cidreira, hortelã. As mulheres adoram. Esperança sorriu. Tenho sementes de todas essas. E tem mais uma coisa, continuou Dona Josefa. Se a menina souber fazer conservas e geleias, isso também vende muito bem na feira. Sei fazer, disse Esperança. Minha avó me ensinou. Teodoro a olhou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Parece que você sabe fazer muitas coisas que eu não imaginava. Todo mundo sabe fazer muitas coisas, disse ela. Às vezes só falta a oportunidade de mostrar. Naquela noite, Teodoro ficou muito tempo acordado, sentado na varanda, olhando para a área onde haviam trabalhado durante o dia. Pela primeira vez em meses, sentia algo que havia esquecido como era: esperança. Esperança também não conseguiu dormir. Levantou-se e foi até a janela, vendo Teodoro sentado lá fora.
Quase desceu para fazer companhia a ele, mas achou melhor não. Ainda havia uma distância entre eles que precisava ser respeitada. Mas olhando a terra preparada, as ferramentas organizadas, os planos tomando forma, ela sentiu que pela primeira vez na vida estava exatamente onde deveria estar. No quarto ao lado, Dona Josefa também observava pela janela e sorria. Havia trabalhado tempo suficiente naquela casa para saber quando mudanças boas estavam chegando. E essas mudanças tinham nome: Esperança. O primeiro domingo após começarem a plantar, Teodoro levou Esperança para conhecer a igreja da cidade. Era um prédio simples, de paredes brancas e torres modestas, mas que reunia toda a comunidade rural da região. Esperança vestiu seu vestido mais bonito, um azul marinho simples, mas bem passado, e prendeu os cabelos num coque baixo. Queria causar boa impressão, mostrar que era uma mulher respeitável. Quando chegaram, já havia algumas pessoas na frente da igreja conversando. Esperança notou como as conversas pararam quando eles se aproximaram, como os olhares se dirigiram a ela com curiosidade mal disfarçada. Teodoro. E chamou um homem de bigode grisalho. Então esta é a esposa? Esperança, este é Coronel Antônio, dono da fazenda vizinha, apresentou Teodoro. Prazer, disse ela estendendo a mão. O coronel apertou sua mão rapidamente, com um sorriso que não chegava aos olhos. Ouvi dizer que vocês estão fazendo umas inovações por lá. A palavra inovações saiu como se tivesse gosto ruim. Estamos tentando diversificar um pouco, explicou Teodoro. Resmungou o coronel. Espero que você saiba o que está fazendo, rapaz. Terra boa para pasto virar horta. Sei não. Uma mulher elegante se aproximou, Dona Margarida, irmã de Teodoro. Esperança a conhecia apenas de vista, mas sabia que ela morava na cidade e raramente visitava a fazenda. Cunhada! E disse Margarida com um abraço apertado demais. Que bom finalmente conhecer você direito. Havia algo no tom de voz dela que deixou Esperança alerta. O prazer é meu, respondeu educadamente. Teodoro me contou sobre seus projetos. Que interessante uma mulher da cidade querer mexer com terra. Esperança percebeu o tom irônico, mas manteve o sorriso. Durante a missa, ela sentiu os olhares curiosos da congregação. Algumas mulheres cochichavam, outras a observavam abertamente. Quando o padre pediu para que os visitantes se apresentassem, Teodoro se levantou. Esta é minha esposa, Esperança. Acabou de chegar de Três Corações para morar conosco. Houve alguns murmúrios de bem-vinda, pouco entusiasmados. Após a missa, as pessoas se reuniram do lado de fora para conversar. Esperança tentou se integrar, mas percebia a resistência das mulheres locais. Então você entende de agricultura? E perguntou Dona Carmen, esposa do coronel, com um sorriso que não escondia o ceticismo. Um pouco, respondeu Esperança modestamente. Que interessante, disse outra mulher. Aqui nós sempre deixamos essas coisas para os homens. Eles entendem melhor de negócios. Claro, concordou Esperança, não querendo criar conflito. Só estou tentando ajudar no que posso. Margarida se aproximou do grupo. Imagino como deve ser difícil se adaptar. A vida no campo é tão diferente da cidade, não é mesmo? Estou me adaptando bem, disse Esperança. Ainda bem, porque seria terrível se as mudanças não dessem certo. Teodoro já passou por tantas dificuldades. Esperança sentiu apontada. Margarida estava deixando claro, na frente de todos, que ela sabia dos problemas financeiros da fazenda. Todas as famílias passam por desafios, disse ela calmamente. Claro, claro. Mas alguns desafios são maiores que outros. Teodoro, que conversava com os homens do outro lado, não percebeu a tensão crescente entre as mulheres. Bem, disse Dona Carmen, espero que dê tudo certo com essas inovações suas. Embora francamente não entenda por que mudar algo que sempre funcionou. Às vezes é preciso tentar coisas novas, respondeu Esperança. Fez Margarida. Mamãe sempre dizia que em time que está ganhando não se mexe. Claro que no caso de vocês, deixou a frase no ar. A mensagem era clara. Todos sabiam que a fazenda São Benedito não estava ganhando.
No caminho de volta, Teodoro percebeu que Esperança estava quieta. Aconteceu alguma coisa? Perguntou. Não, nada demais, só. As pessoas aqui são muito tradicionais, não são? São, sim. Levam tempo para aceitar mudanças. Ou pessoas novas. Sua irmã parece preocupada com nossos planos. Teodoro suspirou. Margarida sempre foi assim. Acha que entende de tudo. Ela sabe dos problemas da fazenda? Sabe. E gosta de lembrar. Esperança assentiu, entendendo melhor a dinâmica familiar. Quando chegaram em casa, encontraram Josué regando a horta recém-plantada. Como estão as sementes? E perguntou Esperança, já animando-se ao ver o trabalho. Algumas já estão brotando, dona Esperança. Olha ali. Pequenos pontinhos verdes emergiam da terra escura. Era um milagre simples, mas que encheu o coração de Esperança de alegria. Em 2 semanas, vamos ter as primeiras verduras, disse ela. E aí vamos ver se o pessoal da cidade compra mesmo, comentou Teodoro. Me promete. Vão comprar, disse Esperança com convicção. Verdura fresca, cultivada sem veneno, sempre tem quem queira. Naquela tarde, enquanto cuidava da horta, Esperança pensou na reação das pessoas na igreja. Sabia que enfrentaria resistência, mas não imaginava que seria tão evidente. Dona Josefa se aproximou com um chá de erva cidreira. Não ligue para essas mulheres, disse a cozinheira. Elas têm inveja, porque você tem coragem de fazer o que elas nunca tentaram. Inveja? Claro. Você chegou aqui e em poucos dias já está mudando as coisas. Isso incomoda quem nunca teve iniciativa. Esperança sorriu, grata pelo apoio. E tem mais, continuou Dona Josefa. Se der certo, outras fazendas vão querer copiar. E aí quem vai ficar por baixo são os maridos delas, que nunca pensaram nisso. Naquela noite, Esperança escreveu em seu diário, um hábito que havia retomado desde que chegara à fazenda. Hoje, aprendi que plantar sementes é mais fácil que plantar ideias. Mas ambas precisam de paciência para crescer. Teodoro, na varanda, olhava as estrelas e pensava na reação das pessoas na igreja. Sabia que Esperança havia enfrentado comentários maldosos, e isso o incomodava mais do que esperava. Pela primeira vez, percebeu que estava começando a se importar com ela não apenas como uma parceira de negócios, mas como uma pessoa que merecia respeito e proteção. 3 semanas haviam se passado desde o plantio, e a horta da fazenda São Benedito estava transformada. As fileiras de verduras cresciam viçosas, as ervas exalavam perfumes que se espalhavam pelo ar matinal. E até mesmo os pássaros pareciam ter descoberto aquele novo cantinho de vida. Esperança acordava todos os dias antes do sol nascer para regar as plantas e verificar seu crescimento. Era um ritual que lhe trazia uma paz que não conhecia há anos. Naqueles momentos silenciosos, com apenas o som da água tocando a terra e o canto distante dos galos, ela se sentia verdadeiramente em casa. Já pode colher algumas, disse Josué numa manhã, apontando para os pés de alface e rúcula que haviam crescido rapidamente. Já? Perguntou Teodoro, chegando com uma xícara de café fumegante. Sim, confirmou Esperança, ajoelhando-se para examinar as folhas. Estão no ponto perfeito. Ela colheu cuidadosamente as primeiras verduras, colocando-as numa cesta de vime que Dona Josefa havia emprestado. As folhas eram de um verde intenso, crocantes, sem nenhum sinal de pragas ou doenças. Vamos levar para a cidade hoje, decidiu Teodoro. Ver se realmente tem mercado para isso. A viagem até a cidade foi carregada de expectativa. Esperança levava não apenas as verduras, mas também alguns vidrinhos de conserva que havia preparado com os pepinos e rabanetes excedentes e sachês de chá feitos com as ervas secas que cultivava. A feira acontecia na Praça Central, embaixo de árvores centenárias que davam sombra às barracas. Teodoro conseguiu um espaço pequeno, e eles arrumaram os produtos numa mesa simples coberta com uma toalha branca que Dona Josefa havia bordado anos antes. Quanto vamos cobrar? Perguntou Teodoro nervoso. Vamos ver o que os outros estão cobrando primeiro, sugeriu Esperança. Caminharam entre as barracas, observando os preços e a qualidade dos produtos.
A maioria das verduras tinha aparência cansada, folhas murchas, algumas já com sinais de deterioração. Os nossos estão muito melhores, sussurrou Teodoro. É verdade, concordou Esperança. Podemos cobrar um pouquinho mais por causa da qualidade. Voltaram para sua barraca e colocaram placas simples com os preços. Logo uma senhora se aproximou, atraída pelo verde vibrante das verduras. Essas alfaces são da sua horta? Perguntou ela. São sim, senhora, respondeu Esperança. Colhidas hoje de manhã, a mulher examinou as folhas, tocou-as delicadamente. Que maravilha! E sem veneno? E sem veneno nenhum. Usamos apenas adubo natural. Quanto é? Esperança disse o preço e a mulher nem pechinhou. Levou 2 alfaces e um maço de rúcula. Semana que vem você vem de novo? E perguntou antes de ir embora. Vamos tentar, disse Esperança sorrindo. Em poucas horas, haviam vendido quase tudo. As conservas foram um sucesso especial. Várias mulheres se interessaram e perguntaram se ela fazia outras variedades. Da próxima vez trago geleia de abóbora, prometeu Esperança a uma cliente. No final da manhã contaram o dinheiro. Não era uma fortuna, mas era significativo para um primeiro teste. Isso deu mais do que eu esperava, disse Teodoro, guardando as notas. E só vai melhorar, garantiu Esperança. Quando as pessoas experimentarem e virem a qualidade, vão querer mais. Na volta, pararam no armazém para comprar algumas coisas. O dono, seu Manel, conhecia Teodoro há anos. Ouvi dizer que vocês estavam vendendo verdura na feira hoje, comentou ele. Estávamos, confirmou Teodoro. Bessum. E como foi? Melhor do que esperávamos. Seu Manel coçou a barba. Sabe que eu tenho uns clientes que sempre me pedem verdura orgânica? Se vocês quiserem, posso vender aqui também. Esperança e Teodoro se entreolharam. Quanto você compraria? Perguntou ela. Depende da quantidade que vocês conseguem produzir, mas tenho certeza que venderia bem. No caminho de casa, Teodoro estava visivelmente animado. Você viu? Até o seu Manel quer comprar. Vi sim, disse Esperança. Mas havia algo em sua voz que ele não conseguiu identificar. Você não está contente? Estou muito contente. É só que agora vem a parte difícil. Como assim? Aumentar a produção sem perder a qualidade. E lidar com o que as pessoas vão falar quando souberem que deu certo. Teodoro ficou pensativo. Ela tinha razão. O sucesso traria novos desafios, inclusive sociais. Quando chegaram à fazenda, encontraram Margarida esperando na varanda. Ela havia vindo da cidade e trazia uma expressão que não era nada amigável. Teodoro, disse ela levantando-se da cadeira, precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre essas atividades novas de vocês? Esperança sentiu o estômago apertar. Que atividades? Perguntou Teodoro, embora soubesse exatamente do que ela estava falando. Ora, toda a cidade está comentando que você estava vendendo verdura na feira como um comerciante qualquer. E qual o problema nisso? O problema é que você é um fazendeiro respeitado. Nossa família tem nome nesta região. Esperança baixou a cabeça. Era exatamente o que temia. Margarida, disse Teodoro, e sua voz tinha um tom firme que surpreendeu até ele mesmo. O que eu faço na minha fazenda é problema meu. Mas pense na nossa reputação. Prefere reputação ou comida na mesa? A pergunta calou Margarida por um momento. Além disso, continuou Teodoro, foi ideia da Esperança e deu certo. Vendemos tudo. Margarida olhou para a Esperança com uma expressão que misturava raiva e algo parecido com inveja. Espero que saibam o que estão fazendo, disse finalmente e saiu pisando duro. Naquela noite, durante o jantar, Dona Josefa não conseguia parar de sorrir. O povo da cidade só fala nas verduras de vocês, disse ela. Minha comadre disse que nunca viu rúcula tão bonita. E agora? Bess perguntou Teodoro. Preparamos mais canteiros? Ah, sim, disse Esperança. E vamos pensar em outras coisas também. Talvez umas galinhas para ovos caipiras. Galinhas? Ovos frescos vendem muito bem e as galinhas ainda ajudam a limpar a terra de pragas. Teodoro balançou a cabeça admirado. Você tem resposta para tudo.
Não tenho resposta para tudo, disse ela suavemente, mas tenho vontade de tentar. 2 meses haviam se passado desde a primeira venda na feira, e a horta da fazenda São Benedito havia se transformado num pequeno império verde. Esperança e Teodoro trabalhavam lado a lado todos os dias, expandindo os canteiros, experimentando novas variedades e descobrindo que faziam uma dupla melhor do que qualquer um deles imaginara. Naquela manhã de sábado, enquanto Esperança colhia tomates para levar à feira, viu uma carroça conhecida subindo a estrada de terra. Seu coração deu um pulo. Era sua família. "Teodoro!" chamou ela, e havia algo em sua voz que o fez largar imediatamente o que estava fazendo. Ele se aproximou e viu a tensão em seu rosto. "É minha família", disse ela, limpando as mãos no avental. "Eles vieram." A carroça parou em frente à casa e Dona Conceição desceu primeiro, seguida por Violeta e Rosa. As 3 usavam seus melhores vestidos, mas Esperança percebeu que não eram tão novos quanto costumavam ser. "Esperança!" gritou Rosa, correndo para abraçar a irmã. "Como você está?" O abraço foi caloroso, mas Esperança sentiu que havia algo forçado nele. "Estou bem", respondeu ela. "Que surpresa! Por que não mandaram avisar?" "Queríamos fazer uma surpresa", disse Dona Conceição, olhando ao redor com olhos curiosos. "E conhecer como você está vivendo." Teodoro se aproximou, cumprimentou educadamente as visitantes e convidou todas para entrar. Dona Josefa, que havia visto a movimentação, já estava preparando café e biscoitos. Na sala, as irmãs de Esperança olhavam tudo com atenção. Os móveis simples, mas bem cuidados, as flores que ela havia espalhado pelos cantos, os bordados que Dona Josefa fizera ao longo dos anos. "Que casa acolhedora", disse Violeta, e Esperança percebeu o tom condescendente. "Obrigada", respondeu ela. "Estamos gostando muito daqui. E essa horta linda que vimos lá fora?" perguntou Rosa. "É sua?" "Nossa", corrigiu Esperança, olhando para Teodoro. "Estamos trabalhando juntos." Dona Conceição franziu a testa. "Trabalhando? Você está trabalhando na terra?" "Estou ajudando com algumas coisas", disse Esperança, sentindo as bochechas esquentarem. "Mas isso é trabalho de empregado", comentou Violeta. Teodoro se mexeu desconfortável na cadeira. "Esperança tem um talento natural para a agricultura", disse ele, defendendo a esposa. "Conseguiu resultados que eu nunca havia visto." "Que interessante", disse Dona Conceição, mas seu tom sugeria o contrário. Durante o almoço, preparado às pressas por Dona Josefa, com verduras frescas da horta, as visitantes fizeram perguntas sobre a vida na fazenda. Esperança notou que sua mãe e irmãs pareciam estar avaliando tudo, desde a qualidade da comida até o valor dos móveis. "E como estão os negócios?" perguntou Dona Conceição diretamente para Teodoro. Esperança segurou a respiração. Ela sabia que sua família estava enfrentando dificuldades financeiras. Era por isso que haviam aceito tão rapidamente o casamento arranjado. "Estamos nos reorganizando", respondeu Teodoro diplomaticamente. "Ah", disse Dona Conceição, e Esperança viu a decepção em seus olhos. Após o almoço, Rosa pediu para ver o quarto de Esperança. As 2 subiram juntas, e quando ficaram sozinhas, Rosa foi direta ao ponto. "Esperança, você está bem mesmo? Parece que emagreceu." "Estou ótima. O trabalho ao ar livre faz bem." "Mas que trabalho é esse? Você está mexendo com terra como se fosse uma empregada." "Rosa, eu gosto do que faço, mas não é vida para uma senhora." "E Teodoro? Ele parece um bom homem, mas essa casa..." "O que tem a casa?" "É muito simples, irmã. Você merecia coisa melhor." Esperança sentiu uma pontada de raiva, mas se controlou. "Esta casa me acolheu quando vocês me mandaram embora", disse ela suavemente. Rosa ficou vermelha. "Não foi assim." "Não foi? Então como foi?" As 2 desceram em silêncio. À tarde, Dona Conceição pediu para conversar com Esperança a sós. Caminharam até a horta, onde as plantas cresciam exuberantes sob o sol da tarde. "Filha", começou a mãe, "preciso te contar uma coisa." Esperança esperou. "Estamos passando por dificuldades." "Seu pai?" "Bem, ele fez alguns negócios ruins. Perdemos quase tudo.
Esperança sentiu o coração apertar, mas não disse nada. Pensávamos que você estava bem estabelecida aqui. Que talvez pudesse... Pudesse o quê? Nos ajudar. Só um pouco, até as coisas melhorarem. Esperança olhou para a mãe. Realmente olhou. Viu as rugas que não existiam antes, a preocupação nos olhos, o jeito como ela torcia as mãos. Mãe, disse ela com voz calma, quando vocês me mandaram para cá, disseram que eu estava sendo um peso, que era melhor para todos. Esperança. Agora que descobriram que consegui construir algo, querem dividir. Não é assim. Você é nossa filha. Sou, porque na época não parecia. Dona Conceição baixou a cabeça envergonhada. Você tem razão, disse finalmente. Tratamos você mal. Muito mal. Por quê? Yadi perguntou Esperança, e sua voz tremia um pouco. Por que eu sempre fui diferente? Porque nunca fui boa o suficiente. A mãe ficou em silêncio por um longo tempo. Porque você me lembrava de mim mesma, disse finalmente. Quando eu era jovem, tinha sonhos, queria fazer coisas. Mas a vida me ensinou que mulher tem que aceitar o que lhe dão. E quando via você questionando, tentando ser diferente, eu ficava com raiva. Raiva de você por tentar o que eu nunca tive coragem de tentar. Era a primeira vez que sua mãe falava com tanta honestidade. Entendo, disse Esperança, mas isso não justifica. Não justifica, concordou Dona Conceição. E eu sinto muito. Naquela noite, durante o jantar, Teodoro observou a interação entre Esperança e sua família. Ele via como ela se encolhia um pouco na presença delas, como perdia parte da confiança que havia conquistado nos últimos meses. Quando as visitantes se recolheram para dormir, Dona Josefa havia improvisado camas na sala, Teodoro encontrou Esperança na cozinha, lavando os pratos. Você não precisa fazer isso, disse ele. Preciso manter as mãos ocupadas, respondeu ela. Quer conversar sobre hoje? Esperança parou de lavar os pratos e se apoiou na pia. Elas vieram aqui esperando encontrar uma irmã fracassada e humilhada, disse ela. E quando viram que não era assim, que consegui construir algo, ficaram com inveja e com necessidade. Estão com problemas de dinheiro. Teodoro assentiu. E querem que você as ajude. Querem? Você vai ajudar? Esperança olhou pela janela, para a horta que haviam construído juntos. Não sei, disse ela honestamente. Parte de mim quer mostrar que sou melhor que elas pensavam. Outra parte quer que elas entendam que não podem me usar quando convém. Teodoro se aproximou e pela primeira vez tocou suavemente seu ombro. Seja qual for sua decisão, disse ele, eu apoio. Esperança olhou para ele, surpresa com a ternura em sua voz. Obrigada, sussurrou. A manhã chegou pesada de umidade e nuvens escuras que prometiam tempestade. Esperança a acordou antes do amanhecer, como sempre. Mas desta vez não conseguiu encontrar paz no ritual de cuidar das plantas. Sua família dormia na sala e ela sabia que logo teria que dar uma resposta ao pedido de ajuda. Vestiu-se em silêncio e saiu para a horta. O ar estava carregado e ela sentiu que a chuva chegaria logo. Começou a colher os tomates maduros, tentando organizar os pensamentos junto com os frutos na cesta. Levantou cedo hoje, disse uma voz atrás dela. Era Teodoro, trazendo 2 xícaras de café fumegante. Não consegui dormir direito, admitiu ela, aceitando o café. Por causa da conversa de ontem? Por causa de tudo. Esperança sentou-se num tronco que usavam como banco. Teodoro, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você está sendo tão gentil comigo? Quando me defende delas, quando diz que me apoia? Por quê? Teodoro ficou em silêncio por um momento, mexendo o café com uma colherzinha. Porque quando você chegou aqui, eu estava esperando uma coisa, disse finalmente. E você é outra coisa completamente. Pior? Melhor. Muito melhor. Esperança sentiu o coração acelerar. No começo eu só via os problemas, continuou ele. A fazenda indo mal, as dívidas, a necessidade de dinheiro. Pensei que um casamento resolveria tudo, que eu precisava de uma esposa que trouxesse soluções prontas. Ele olhou para ela. Mas você trouxe algo diferente. Trouxe esperança. Trouxe a vontade de lutar junto, de construir junto. Isso vale mais que qualquer dote. Esperança sentiu os olhos marejarem.
Teodoro. Estou falando demais? Perguntou ele, tímido de repente. Não, está falando na medida certa. Eles ficaram em silêncio, ouvindo o rumor distante do trovão. E sobre sua família? Perguntou ele. Ainda não sei. É difícil. O que seu coração está dizendo? Esperança suspirou. Meu coração está dividido. Uma parte quer ajudar porque, apesar de tudo, elas são minha família. Outra parte não quer ser usada de novo. E se não fosse sobre elas? Se fosse só sobre você? O que você faria? A pergunta pegou Esperança de surpresa. Como assim? Se você fizesse o que te deixa em paz com você mesma, independente da reação delas. O que seria? Esperança pensou por um longo momento. Eu ajudaria, disse finalmente. Mas do meu jeito. Com condições. Teodoro sorriu. Então é isso que você deve fazer. A conversa foi interrompida pela chegada de Rosa, ainda de camisola, com o cabelo desarrumado. Esperança? Que vocês estão fazendo acordados tão cedo? Colhendo tomates antes da chuva, explicou Esperança. Quer ajudar? Rosa olhou para as próprias mãos delicadas e fez uma careta. Prefiro não. Essas coisas estragam as unhas. Teodoro e Esperança se entreolharam e ele segurou um sorriso. Após o café da manhã, Dona Conceição pediu uma resposta. A família estava reunida na sala e Esperança sentia o peso dos olhares expectantes. Mãe, começou ela, eu vou ajudar vocês. Os rostos se iluminaram, mas com condições, continuou. A alegria deu lugar à cautela. Primeiro, eu não tenho dinheiro para dar. O que tenho é conhecimento e disposição para ensinar. Ensinar o quê? Te perguntou Violeta. Como vocês podem mudar de vida? Como podem parar de depender dos outros e criar suas próprias soluções? Dona Conceição franziu a testa. Não entendo. Vocês têm quintal em casa? Temos. Então podem plantar sua própria comida. Podem fazer conservas para vender. Podem criar galinhas para ovos. Podem aprender a se sustentar. Mas isso é trabalho braçal, protestou Rosa. E qual o problema? E perguntou Esperança. Trabalho honesto nunca diminuiu ninguém. Mas as pessoas vão falar, deixa falarem. Ou vocês preferem morrer de fome com dignidade? O silêncio foi pesado. Segunda condição, continuou Esperança. Se eu ensinar, vocês aprendem. Sem reclamar, sem dizer que é difícil, sem desistir na primeira dificuldade. E a terceira? Perguntou Dona Conceição. Que nunca mais venham aqui esperando que eu resolva os problemas de vocês. Eu ensino uma vez. Depois vocês caminham com as próprias pernas. Violeta e Rosa se entreolharam, claramente insatisfeitas. Isso é tudo que você pode oferecer? Te perguntou Violeta. É tudo que vou oferecer, corrigiu Esperança. E é mais do que vocês me ofereceram quando eu precisei. A frase caiu como um balde de água fria. Esperança, disse Dona Conceição. Aceito suas condições. E agradeço. Eu também aceito, disse Rosa depois de hesitar. Violeta demorou mais, mas acabou concordando. Então vamos começar hoje, disse Esperança. Quero que vejam como se faz. Passaram a manhã na horta. Esperança ensinou como preparar a terra, como plantar as sementes, como identificar pragas. Naturalmente, Rosa reclamou do sol e da sujeira, mas participou. Violeta fez cara feia durante todo o tempo, mas prestou atenção. Dona Conceição, para a surpresa de todos, demonstrou interesse genuíno. Por que você nunca nos ensinou isso antes? Perguntou a mãe. Porque vocês nunca perguntaram, respondeu Esperança simplesmente. Sempre acharam que sabiam tudo. Durante o almoço, Teodoro observou a dinâmica familiar. Via como Esperança havia amadurecido, como agora ela colocava limites e se respeitava. Sentia orgulho dela. À tarde, quando a família se preparava para partir, Dona Conceição abraçou a filha com carinho genuíno. Obrigada, disse ela. Não só pelas lições, mas por me mostrar que ainda posso aprender. Todos podemos aprender, mãe, em qualquer idade. Rosa e Violeta se despediram educadamente, mas Esperança percebeu que elas ainda não haviam entendido completamente a lição. Quando a carroça desapareceu na estrada, Teodoro encontrou Esperança sentada na varanda. Como se sente? E perguntou ele. Em paz, disse ela.
Pela primeira vez em muito tempo, sinto que fiz a coisa certa. Fez sim. E fez do jeito certo. Esperança olhou para ele. Obrigada por me apoiar, por me deixar decidir sozinha. Você não precisa agradecer. É assim que deve ser entre parceiros. A palavra parceiros ficou no ar entre eles, carregada de um significado que ambos sentiam, mas ainda não tinham coragem de nomear. Naquela noite, enquanto a chuva finalmente chegava, lavando a terra e renovando tudo, Esperança escreveu em seu diário: Hoje aprendi que ajudar alguém não significa resolver seus problemas. Significa dar as ferramentas para que eles mesmos os resolvam. 3 semanas se passaram desde a visita da família, e a fazenda São Benedito vivia seus dias mais prósperos em anos. A horta havia se expandido para 3 áreas diferentes. As galinhas caipiras que Esperança sugerira já botavam ovos dourados todos os dias, e a fama dos produtos da fazenda espalhava-se pelas cidades vizinhas. Mas não eram apenas as plantas que floresciam naqueles dias de fim de verão. Algo sutil e bonito crescia entre Esperança e Teodoro, como uma semente plantada sem pressa, regada por pequenos gestos e olhares que duravam um pouco mais que o necessário. Naquela manhã de sábado, Esperança acordou e não encontrou Teodoro na cozinha, como era costume. Dona Josefa estava preparando um bolo de fubá, assobiando baixinho. "Cadê o Teodoro?" E perguntou ela. "Saiu cedinho. Disse que tinha uma surpresa para você." "Surpresa?" É o que ele disse. "Falou para você esperar ele na horta depois que tomasse café." Esperança sentiu o coração dar um pulinho. Teodoro não era homem de surpresas, e essa novidade a deixou curiosa e ligeiramente nervosa. Tomou o café rapidamente e foi para a horta. Lá encontrou Teodoro mexendo em algo no canteiro mais afastado, aquele onde ela havia plantado as ervas medicinais. "Bom dia", disse ela, aproximando-se. "Bom dia." Ele se virou e ela viu que estava sorrindo de um jeito diferente. "Venha ver." Teodoro a levou até um canto da horta, onde havia algo coberto com um pano branco. "O que é isso?" "Sua surpresa." Ele puxou o pano, revelando uma pequena estufa feita de madeira e vidro, simples, mas bem construída. "Para você cultivar mudas no inverno." Esperança ficou sem palavras. A estufa era pequena, mas perfeita. Teodoro havia pensado em cada detalhe. Prateleiras em alturas diferentes, um sistema simples de ventilação, até um pequeno banco para ela se sentar enquanto trabalhava. "Teodoro", começou ela emocionada. "Josué me ajudou. E seu Joaquim, que trouxe vocês aqui no primeiro dia, ele entende de carpintaria. Trabalhamos nela nas horas vagas, depois que você ia dormir." "Mas por quê?" Teodoro ficou um pouco vermelho. Porque você merece. Porque trabalha tanto, se dedica tanto. E porque vi você olhando com tristeza para as mudas quando começou a esfriar." Esperança sentiu os olhos marejarem. Ninguém nunca havia prestado atenção suficiente nela para notar algo tão pequeno quanto sua preocupação com as plantas no frio. "Gostou?" E perguntou ele ansioso. "Gostei. Teodoro, é a coisa mais linda que alguém já fez para mim. Mesmo." "Mesmo." Ela se aproximou da estufa, tocou a madeira lisa, observou como as juntas estavam bem feitas. "Você fez isso pensando em mim." Não era uma pergunta, era uma constatação cheia de espanto. "Ultimamente tenho pensado muito em você", disse ele baixinho. Esperança olhou para ele e pela primeira vez viu além do fazendeiro preocupado com dívidas, além do homem que havia aceitado um casamento arranjado. Viu um homem gentil, que prestava atenção nos detalhes, que se importava. "Teodoro", começou ela, mas não sabia como continuar. "Esperança", disse ele, dando um passo à frente. "Posso te confessar uma coisa?" Ela assentiu. "Quando você chegou aqui, eu fiquei desapontado. Estava esperando. Bem, não sei o que estava esperando. Alguém diferente." Esperança baixou a cabeça, lembrando-se da dor daqueles primeiros dias. "Mas agora", continuou ele, "não consigo imaginar mais ninguém aqui. Não consigo imaginar essa fazenda sem você. Não consigo me imaginar sem você." "O que você está dizendo?" "Estou dizendo que
Ele respirou fundo. Que me apaixonei por você. As palavras ficaram no ar entre eles, simples e verdadeiras. Sei que nosso casamento começou como um acordo, continuou ele. Sei que você não me escolheu, nem eu a escolhi no começo. Mas agora eu escolho. Todos os dias eu escolho você. Esperança sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. E você? Me perguntou ele suavemente. Existe alguma chance de você um dia me escolher também? Esperança olhou para esse homem que havia aprendido a ver sua beleza quando ela mesma não conseguia vê-la, que havia defendido suas ideias quando todos duvidavam, que havia construído uma estufa pequena e perfeita porque notou sua preocupação com as plantas. Teodoro, disse ela, e sua voz tremeu um pouco. Eu já escolhi. Escolhi no dia que você me mostrou os papéis das dívidas. Escolhi quando você confiou em mim. Escolhi quando você me deixou ensinar coisas para sua terra. Então eu também me apaixonei por você. O sorriso que se abriu no rosto de Teodoro foi como o sol nascendo depois de uma longa noite. Ele se aproximou devagar, como quem não quer assustar um pássaro, e tocou suavemente o rosto dela. Posso? Esperança sentiu, e ele a beijou. Foi um beijo terno, cheio de promessas e descobertas. O primeiro beijo verdadeiro de ambos. Quando se separaram, ficaram se olhando, sorrindo como adolescentes. Então agora somos? E perguntou ela. Agora somos o que sempre deveríamos ter sido desde o começo, disse ele. Um casal de verdade. Passaram o resto da manhã organizando a estufa juntos, plantando as primeiras mudas, fazendo planos para o inverno. Mas agora era diferente. Agora cada gesto carregava carinho, cada olhar tinha significado. À tarde, Dona Josefa notou imediatamente a mudança. Ora, disse ela sorrindo, que cara de felicidade é essa? Esperança e Teodoro se entreolharam e riram. Acho que finalmente descobrimos o que é ser feliz, disse Esperança. Era sobre tempo, e declarou Dona Josefa. Qualquer cego via que vocês eram feitos um para o outro. Naquela noite, sentados na varanda depois do jantar, Teodoro pegou a mão de Esperança e a segurou entre as suas. Sabe o que mais me impressiona em você? Disse ele. O quê? Como você conseguiu transformar uma situação que parecia um castigo numa bênção? Não fui só eu. Nós fizemos isso juntos. É verdade, juntos. Eles ficaram em silêncio, ouvindo os sons da noite, os grilos, o vento nas árvores, o mugido suave do gado satisfeito. Teodoro, disse Esperança depois de um tempo. Obrigada por ter me enxergado quando nem eu mesma me via. Obrigado você por ter me ensinado que o amor verdadeiro não é aquele que chega de surpresa. É aquele que cresce devagar, como uma planta bem cuidada. E ali, sob as estrelas que iluminavam a fazenda próspera, dois corações solitários descobriram que, às vezes, as melhores histórias de amor começam não com paixão, mas com respeito, não com promessas, mas com trabalho conjunto, não com sonhos, mas com a disposição de construir algo bonito juntos, um dia de cada vez. O outono chegou à fazenda São Benedito trazendo cores douradas aos pastos e uma tranquilidade que Esperança e Teodoro saboreavam como mel. 3 meses haviam se passado desde que declararam amor um pelo outro, e a transformação era visível não apenas em seus rostos mais alegres, mas em cada canto da propriedade. A pequena estufa funcionava perfeitamente, protegendo as mudas delicadas do frio que começava a chegar. A horta principal já rendia o suficiente para abastecer 2 feiras por semana, e os ovos das galinhas caipiras eram disputados pelas donas de casa da cidade. Até mesmo os credores haviam começado a ser pagos, devagar, mas constantemente. Naquela manhã de quinta-feira, Esperança cantarolava enquanto separava os ovos para levar à feira quando ouviu o som de uma carroça se aproximando. Olhou pela janela e seu coração deu um salto desagradável. Era Margarida e ela não vinha sozinha. Junto com ela, desceu um homem bem vestido, de bigode aparado e ar de autoridade. Esperança chamou Teodoro, que estava consertando uma cerca próxima. Teodoro!
gritou Margarida assim que o viu. Precisamos conversar urgentemente. Bom dia, Margarida. Quem é seu acompanhante? Este é Dr. Geraldo, advogado. Ele veio me trazer umas informações muito preocupantes sobre você, sobre vocês. Teodoro franziu a testa. Que tipo de informações? O advogado pigarreou. Senhor Teodoro, vim aqui a pedido da senhora Margarida, que está preocupada com certas irregularidades que podem estar acontecendo em sua propriedade. Irregularidades? Que irregularidades? Margarida se adiantou. Teodoro, você está comercializando produtos sem as devidas licenças. Está vendendo comida sem registro sanitário. Isso pode dar cadeia. Esperança sentiu o chão fugir debaixo dos pés. Não havia pensado em licenças, registros, documentos oficiais. Tinha se concentrado apenas em produzir com qualidade e vender com honestidade. É verdade isso? Perguntou Teodoro para o advogado. Bem, tecnicamente, qualquer comercialização de alimentos requer registros específicos. E dependendo do volume de vendas, quanto é o volume? Interrompeu Margarida. Teodoro hesitou. Não muito. Apenas 2 feiras por semana, alguns clientes particulares. Isso já caracteriza a atividade comercial, disse o advogado. E sem os registros adequados, multa pesada, completou Margarida com satisfação mal disfarçada. E possível fechamento das atividades. Esperança se aproximou. Doutor Geraldo, que tipo de registro seria necessário? O advogado a olhou de cima a baixo. A senhora é minha esposa, disse Teodoro rapidamente. Bem, senhora, seriam necessários registros na vigilância sanitária, licença da prefeitura, documentação do estabelecimento. E quanto custa isso tudo? O perguntou Teodoro. Depende. Pode variar de algumas centenas a alguns milhares de cruzeiros, dependendo da categoria. Era dinheiro que eles não tinham. Todo o lucro das vendas havia sido investido na ampliação da horta e no pagamento das dívidas. Viu, Teodoro? E disse Margarida. Eu avisei que essas novidades iam dar problema. Agora vocês estão numa situação pior do que antes. Margarida, disse Esperança calmamente, posso saber por que a senhora veio com um advogado denunciar o próprio irmão? Denunciar? Eu estou tentando proteger ele. Se alguém malicioso descobrir e denunciar as autoridades, alguém como quem? Margarida ficou vermelha. Como qualquer pessoa que queira causar problemas. Ou como alguém que já está causando problemas, retrucou Esperança. Teodoro olhou para a irmã com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Margarida, foi você que procurou as autoridades para descobrir essas informações? Eu só queria me certificar de que você não estava correndo riscos. Mentira, disse Teodoro, e sua voz tinha uma frieza cortante. Você quer que eu fracasse. Isso não é verdade. É sim. Desde que Esperança chegou aqui e começou a dar certo, você não consegue aceitar. Quer me ver falido para poder dizer, eu avisei. O advogado pigarreou desconfortavelmente. Bem, se me permitem, posso sugerir uma solução. Todos se voltaram para ele. Existe uma forma de regularizar a situação sem gastar muito dinheiro. Podem registrar como produtor rural familiar. É uma categoria especial, com custos menores e menos burocracia. Por que não disse isso antes? E perguntou Teodoro. Bem, a senhora Margarida me disse que vocês queriam parar com essas atividades. Então pensei que... Teodoro olhou para a irmã com incredulidade. Margarida, saia da minha propriedade. Teodoro, saia e não volte até estar disposta a me pedir desculpas e aceitar que minha vida é minha. Você vai se arrepender. Sem mim, você não tem família. Eu tenho família, disse Teodoro olhando para Esperança. Tenho uma esposa que me apoia, que trabalha comigo, que acredita em mim. É mais família do que você jamais foi. Margarida subiu na carroça com cara de quem havia engolido algo amargo. O advogado a seguiu, mas antes se virou para Teodoro. Senhor, se quiserem mesmo regularizar, posso ajudar. Sem custo excessivo. Obrigado, disse Teodoro. Vamos pensar. Quando a carroça desapareceu na estrada, Esperança e Teodoro ficaram em silêncio por um longo tempo. Desculpa, disse ele finalmente.
Por quê? Por minha irmã. Por ter que lidar com isso. Teodoro, olha para mim. Ele olhou. Toda família tem alguém que não consegue ver os outros felizes. E toda conquista tem quem queira derrubá-la. Isso não muda o que construímos. Mas ela tem razão sobre uma coisa. Estamos correndo riscos legais. Então vamos nos regularizar. Vamos fazer tudo certinho. Com que dinheiro? Esperança sorriu. Com o dinheiro que vamos ganhar vendendo mais. Se tem uma categoria especial para produtores como nós, vamos nos enquadrar nela. Você tem certeza? Tenho. Sabe por quê? Porque tudo que fizemos até agora foi com honestidade. E quem trabalha com honestidade sempre encontra um jeito. Teodoro a puxou para um abraço. Como consegue sempre ver o lado bom das coisas? Porque aprendi que desistir é fácil. Difícil é continuar lutando. Eu não vim até aqui para desistir na primeira pedra no caminho. Naquela tarde, foram à cidade procurar informações sobre registro de produtor rural familiar. Descobriram que realmente era uma categoria com benefícios especiais, custos menores e processo mais simples. Em um mês, vocês podem estar completamente regularizados, explicou o funcionário da prefeitura. E o custo? Te perguntou Teodoro. Para o tamanho da propriedade de vocês e o volume de produção, não vai passar de 200 cruzeiros. Era um valor que eles tinham. No caminho de volta, pararam na casa de seu Joaquim, o carpinteiro que havia ajudado com a estufa. Seu Joaquim, disse Teodoro, queria agradecer pela ajuda com a estufa e pedir um conselho. Pode falar, meu filho. Teodoro contou sobre a visita de Margarida e a questão das licenças. Ora, disse seu Joaquim, metade dos produtores da região deveria estar regularizada e não está. A diferença é que vocês estão prosperando, então chamam atenção. O senhor acha que fizemos errado? Acho que fizeram certo demais. E isso incomoda quem não tem coragem de tentar. Quando voltaram para casa, encontraram Dona Josefa preparando o jantar, cantarolando como sempre. Como foi a cidade? Perguntou ela. Instrutivo, disse Esperança. Descobrimos que estar certo às vezes não basta. Tem que estar certo dentro das regras também. E vocês vão se regularizar? Vamos, confirmou Teodoro. Do jeito certo, legal, sem pressa. Naquela noite, sentados na varanda, Esperança apoiou a cabeça no ombro de Teodoro. Sabe o que aprendi hoje? Disse ela. O quê? Que o sucesso sempre desperta inveja, mas também desperta possibilidades. Como assim? Se conseguimos chegar até aqui, sem estar regularizados, imagina o que podemos conseguir quando estivermos completamente legalizados. Teodoro sorriu. Você é incrível, sabia? Não, eu só aprendi que os obstáculos não são para nos parar, são para nos fazer crescer. O inverno chegou suave naquele ano, trazendo manhãs de geada que faziam a grama brilhar como cristal e tardes de sol morno que convidavam ao trabalho na terra. A fazenda São Benedito estava irreconhecível, não apenas pela prosperidade visível, mas pela atmosfera de paz e contentamento que pairava sobre tudo. Esperança e Teodoro haviam conseguido regularizar todas as suas atividades como produtores rurais familiares e agora podiam vender seus produtos com orgulho e tranquilidade. A estufa protegia as mudas delicadas do frio e eles já planejavam expandir para uma segunda estrutura na primavera. Naquela manhã de sexta-feira, uma visita inesperada mudaria tudo. Esperança estava na cozinha preparando geleias quando Dona Josefa anunciou a chegada de uma senhora idosa, desconhecida. Era uma mulher de cabelos brancos como algodão, olhos azuis penetrantes e um jeito de quem havia vivido muito e visto tudo. Bom dia, disse a visitante. Procuro por Esperança Mendonça. Sou eu, respondeu Esperança limpando as mãos no avental. Meu nome é Dona Aurora e preciso conversar com você sobre algo muito importante. Teodoro, que estava por perto, se aproximou curioso. Pode falar aqui mesmo, disse Esperança. Este é meu marido, Teodoro. A velha senhora estudou os dois por um momento antes de prosseguir. Venho de Três Corações. Conheci sua família adotiva, quando você era bebê. Esperança sentiu o coração parar. Tito, como disse,
Eu era parteira na região há mais de 50 anos. E lembro muito bem da noite em que você nasceu. Não entendo. Dona Aurora suspirou profundamente. Menina, você não é filha biológica de Dona Conceição. Você foi adotada quando tinha apenas alguns dias de vida. O mundo de Esperança girou. Ela se apoiou na mesa para não cair. Isso não pode ser verdade, sussurrou. É verdade, sim. E vim aqui porque preciso te contar sobre sua mãe verdadeira. Teodoro puxou uma cadeira para Esperança se sentar. Conte, disse ele, segurando a mão da esposa. Sua mãe biológica se chamava Esperança. É de onde vem seu nome. Era uma mulher extraordinária, conhecida em toda a região por sua sabedoria com plantas e animais. Ela tinha uma fazenda pequena, mas próspera, e ajudava todos os vizinhos com seus conhecimentos de agricultura. Esperança ouvia em silêncio, absorvendo cada palavra. Ela morreu no parto? Gus perguntou finalmente. Não, querida. Ela morreu 3 anos depois, num acidente terrível. Uma tempestade derrubou uma árvore. Foi muito rápido. E por que fui dada para a família Mendonça? Porque sua mãe havia pedido. Ela e Dona Conceição eram amigas distantes, e sua mãe sempre disse que se algo acontecesse com ela, queria que você fosse criada numa família de cidade, longe dos perigos da vida rural. A ironia da situação não passou despercebida por ninguém. Mas Dona Conceição nunca me contou isso, disse Esperança, porque sua mãe pediu que só contassem quando você fosse adulta e pudesse entender. E pediu também que fosse contado por alguém que a conhecera pessoalmente. A senhora a conheceu bem? Muito bem. Éramos amigas há anos. Dona Aurora sorriu com carinho. E agora, vendo você, é como se ela tivesse voltado à vida. Como assim? Você tem os mesmos gestos dela, a mesma intuição com as plantas, a mesma determinação. E, pelo que ouvi na cidade, os mesmos talentos para fazer a terra prosperar. Esperança sentia como se estivesse descobrindo uma parte de si mesma que sempre estivera lá, esperando para ser revelada. Tem mais uma coisa, continuou Dona Aurora. Sua mãe deixou algumas coisas para você. Estão guardadas comigo há todos esses anos. Que coisas? Cadernos com anotações sobre agricultura, sementes raras que ela colecionava e uma carta. Uma carta que ela escreveu para você quando soube que estava muito doente. Teodoro apertou a mão de Esperança, sentindo como ela tremia. A senhora trouxe essas coisas? Trouxe sim. Estão na carroça. Dona Aurora saiu e voltou com uma caixa de madeira, simples, mas bem conservada. Colocou-a sobre a mesa da cozinha e abriu devagar. Dentro havia 3 cadernos de capa de couro, cheios de anotações numa caligrafia delicada. Havia também pequenos envelopes com sementes etiquetadas e, no fundo, uma carta lacrada com o nome para minha filha Esperança, escrito na frente. Esperança pegou a carta com mãos trêmulas. Pode abrir, encorajou Dona Aurora. Ela escreveu para você. Com cuidado, Esperança abriu o lacre e desdobrou o papel amarelado. A letra era delicada, feminina. Minha querida filha Esperança, se você está lendo isto, é porque já cresceu e se tornou a mulher forte que sempre soube que seria. Espero que tenha encontrado seu caminho na vida e descoberto que você carrega dentro de si um dom especial. O dom de fazer crescer não apenas plantas, mas esperança. Sei que a vida pode ter sido difícil às vezes, e peço perdão por não poder estar ao seu lado para te ensinar tudo o que gostaria. Mas acredito que a terra e as plantas foram suas professoras, como foram as minhas. Nos cadernos que deixo, você encontrará tudo o que aprendi sobre agricultura, sobre cuidar da terra e dos animais. Use esse conhecimento para fazer o bem, para ajudar outros, para construir uma vida próspera e feliz. Lembre-se sempre, você não é apenas minha filha pelo sangue, mas também pela alma. Você tem a força de todas as mulheres que vieram antes de nós, e essa força pode mover montanhas. Seja feliz, minha menina. Seja corajosa. E nunca se esqueça de que você foi muito amada. Com todo o amor do mundo, sua mãe, Esperança. Quando terminou de ler, Esperança estava chorando silenciosamente. Teodoro a abraçou
E Dona Josefa, que havia acompanhado tudo, estava secando os próprios olhos com o avental. Agora entendo, sussurrou Esperança. Entende o quê? Perguntou Teodoro suavemente. Por que sempre me senti diferente na família Mendonça? Porque tinha essa ligação com a terra que eles não conseguiam compreender. Por que me sentia em casa aqui na fazenda? Sua mãe era uma mulher à frente do tempo, disse Dona Aurora. Ela já fazia nos anos 1920 o que você está fazendo agora. Agricultura sustentável, diversificação, cuidado com o meio ambiente. Esperança folheou os cadernos com cuidado. As anotações eram detalhadas, com desenhos de plantas, receitas de adubos naturais, calendários de plantio. Era um tesouro de conhecimento acumulado. Dona Aurora, disse ela, posso perguntar por que resolveu me procurar agora? Porque ouvi falar de você na cidade, das mudanças que fez na fazenda, do sucesso que está tendo. E pensei, é ela, é a filha da Esperança que eu conheci. Chegou a hora de você saber quem realmente é. E quem sou eu? Você é a filha de uma mulher extraordinária, que deixou você como herança não apenas conhecimentos, mas um exemplo de que uma mulher pode transformar qualquer deserto em jardim. Naquela tarde, depois que Dona Aurora partiu, prometendo voltar sempre que pudesse, Esperança e Teodoro sentaram na varanda para processar tudo o que haviam descoberto. Como se sente? Perguntou ele. Diferente? Como se um quebra-cabeças finalmente tivesse sido montado. Você sempre soube que era especial. Agora sabe por quê. E você? Como se sente sabendo que se casou com a filha de uma lenda local? Teodoro sorriu. Me sinto o homem mais sortudo do mundo. Sempre soube que você era extraordinária. Agora sei que é hereditário. Eles riram juntos e Esperança se aninhou no braço do marido. Sabe o que mais me emociona? Disse ela. O quê? Minha mãe verdadeira escreveu que eu tinha o dom de fazer crescer esperança. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Nós fizemos crescer esperança onde só havia desânimo. E agora temos ainda mais conhecimento para fazer crescer ainda mais. Os meses que se seguiram à descoberta sobre sua verdadeira origem foram os mais transformadores na vida de Esperança. Com os cadernos da mãe biológica como guia, ela e Teodoro implementaram técnicas que pareciam quase mágicas para quem não entendia a ciência por trás delas. A primavera chegou com uma explosão de vida na fazenda São Benedito. Onde antes havia apenas pasto comum, agora cresciam áreas de agrofloresta, árvores frutíferas intercaladas com hortaliças e plantas medicinais, criando um sistema sustentável que o próprio tempo se encarregava de manter. Naquela manhã de setembro, Esperança estava na segunda estufa, construída por Teodoro durante o inverno, quando ouviu o som de uma carroça se aproximando. Pela janela, viu um homem bem vestido, descendo de uma charrete elegante, acompanhado de um jovem que carregava uma prancheta e parecia fazer anotações. Teodoro! Chamou ela. Quando se encontraram no pátio da casa, o visitante já estava sendo recebido por Dona Josefa. Bom dia, disse o homem, tirando o chapéu. Sou o professor Augusto Silva, da Escola Agrícola de Lavras. E este é meu assistente, Carlos. Viemos conhecer o que vocês estão fazendo aqui. Esperança e Teodoro se entreolharam surpresos. Conhecer o quê, especificamente? Perguntou Teodoro. Suas técnicas de agricultura sustentável. O nome de vocês chegou até nós através de vários produtores da região que estão tentando replicar seus métodos. Como souberam de nós? Perguntou Esperança. Ora, minha senhora, vocês são famosos. Aumentaram a produtividade em 300% sem usar venenos. Criaram um sistema de irrigação que economiza 60% da água. E ainda por cima estão recuperando áreas degradadas. Carlos, o assistente, abriu a prancheta. Gostaríamos de documentar suas técnicas para incluir no nosso programa de ensino. Documentar para ensinar outros? Perguntou Esperança, animada. Exatamente. O que vocês fizeram aqui pode ajudar centenas de pequenos produtores. Passaram o dia inteiro percorrendo a fazenda. O professor ficou impressionado com cada detalhe,
Desde o sistema de compostagem, que Esperança havia aperfeiçoado usando receitas da mãe, até o manejo integrado de pragas, que eliminara completamente a necessidade de defensivos químicos. Incrível, murmurava ele, fazendo anotações. E isso tudo sem formação acadêmica formal? Minha esposa tem uma formação que vale mais que qualquer diploma, disse Teodoro com orgulho. Ela aprendeu com sua avó. E agora descobrimos que herdou conhecimentos de sua mãe biológica, que era uma pioneira na agricultura sustentável. Posso ver os cadernos da sua mãe? E pediu o professor. Esperança trouxe os preciosos cadernos de couro. O professor os folheou com reverência. Meu Deus, sussurrou. Isso aqui é um tesouro. São técnicas que estamos só agora redescobrindo na academia, mas ela já sabia nos anos 1920. A senhora tem consciência, disse ele olhando para a Esperança, de que poderia dar aulas na nossa escola. Temos alunos que se formariam muito melhor se aprendessem com você. Dar aulas? Eu? Sem dúvida. Conhecimento prático como o seu é raro. Carlos mostrou alguns números que havia calculado. Em 3 anos, vocês transformaram uma fazenda endividada numa das mais produtivas da região. E fizeram isso com métodos sustentáveis, que podem ser replicados. O que vocês gostariam de nós? Perguntou Teodoro. Gostaríamos de estabelecer uma parceria, explicou o professor. Vocês receberiam grupos de estudantes para aulas práticas, e nós os ajudaríamos a expandir ainda mais. Talvez até a criarem um centro de referência em agricultura sustentável. Esperança sentiu o coração acelerar. A ideia de ensinar, de passar adiante os conhecimentos que havia recebido, a emocionava profundamente. Precisamos pensar, disse Teodoro. Claro, mas não demorem muito. O Brasil precisa de pioneiros como vocês. Após a partida dos visitantes, Esperança e Teodoro caminharam pelos pastos em silêncio, processando a proposta. O que acha? E perguntou ele finalmente. Acho que é o que minha mãe gostaria que eu fizesse, respondeu ela. Usar o conhecimento para ajudar outros. Mas vai dar muito trabalho. Estudantes vindo aqui, responsabilidade de ensinar. Teodoro, lembra quando me perguntou o que meu coração estava dizendo? Lembro. Meu coração está dizendo que chegou a hora de plantar sementes em outras terras também. Naquela noite, receberam uma visita inesperada. Dona Conceição chegou sozinha, num estado de agitação que Esperança nunca havia visto. Mãe, o que aconteceu? Esperança, minha filha, preciso te pedir perdão. Perdão por quê? Por tudo. Por ter escondido a verdade sobre sua origem, por ter te tratado diferente, por ter te mandado embora como se você fosse um peso. Dona Conceição se sentou pesadamente numa cadeira. Dona Aurora me contou que veio aqui, que te entregou as coisas de sua mãe verdadeira. E como a senhora se sente com isso? Envergonhada. Sua mãe biológica me fez prometer que te criaria como se fosse minha própria filha. E eu falhei com ela e com você. Esperança se ajoelhou ao lado da mãe adotiva. Mãe, a senhora não falhou. A senhora me criou, me alimentou, me ensinou a ler e escrever. Me deu um lar quando eu precisava. Mas nunca te dei amor de verdade. Me deu sim. Talvez não do jeito que eu precisava na época, mas me deu. Você consegue me perdoar? Já perdoei há muito tempo. Dona Conceição chorou então, um choro de alívio e de anos de culpa finalmente liberados. E suas irmãs? Perguntou Esperança. Como estão? Aprendendo. Rosa está criando galinhas como você ensinou, e Violeta plantou uma horta pequena. Estão tentando aplicar o que você mostrou. Que bom. E eu também quero aprender. Quero ser a mãe que deveria ter sido desde o começo. Esperança abraçou Dona Conceição, sentindo que um ciclo importante estava se fechando. Mais tarde, depois que a visitante se recolheu para dormir, Esperança e Teodoro voltaram à varanda para conversar sobre o futuro. Decidiu sobre a proposta da escola? Perguntou ele. Decidi. Quero aceitar, mesmo sabendo que nossa vida vai ficar mais complicada. Teodoro, olha ao nosso redor. Esperança apontou para os pastos verdejantes, as estufas iluminadas pela lua,
os galinheiros onde as aves dormiam tranquilas. Há 2 anos, isso aqui era um sonho impossível. Se conseguimos transformar nossa própria vida, podemos ajudar outros a transformar as deles. E vai dar tempo para tudo. Para a fazenda, para os estudantes, para nós. Esperança sorriu. Sabe o que aprendi com os cadernos da minha mãe? O quê? Que quando você planta com amor e sabedoria, a colheita sempre é abundante. Em todas as áreas da vida. Teodoro a puxou para um abraço. Então vamos plantar mais sonhos, disse ele. Vamos, concordou ela. E vamos ver eles florescerem. Naquela noite, olhando as estrelas que iluminavam a fazenda próspera, Esperança pensou em sua mãe biológica, em Dona Conceição, em todas as mulheres que haviam contribuído para moldá-la. E sentiu que finalmente estava honrando todas elas, vivendo plenamente, amando profundamente e preparando-se para espalhar sementes de esperança em corações que precisavam acreditar que mudanças eram possíveis. 1 ano havia se passado desde que a Fazenda São Benedito se tornara um centro de ensino informal de agricultura sustentável. Naquela manhã dourada de março, Esperança observava da varanda um grupo de jovens estudantes trabalhando nos canteiros sob a orientação de Teodoro. Suas risadas se misturavam ao canto dos pássaros, criando uma sinfonia de vida e alegria. Aos 31 anos, Esperança havia se transformado numa mulher de olhar sereno e sorriso fácil. O trabalho ao ar livre havia dourado sua pele e fortalecido suas mãos. Mas eram seus olhos que mais mostravam a mudança. Brilhavam com a confiança de quem havia encontrado seu lugar no mundo. Professora Esperança, chamou uma das alunas, Marina, correndo em sua direção. As sementes de girassol que a senhora nos deu germinaram todas. Que maravilha! Respondeu Esperança, descendo da varanda. E o que isso nos ensina? Que sementes bem cuidadas sempre encontram um jeito de crescer, disse a jovem com orgulho. Exato, e isso vale para muito mais que plantas. Caminharam juntas até a área onde um grupo de estudantes experimentava técnicas de compostagem. Esperança observou com satisfação como eles aplicavam os ensinamentos com cuidado e entusiasmo. Dona Esperança, disse Carlos, o antigo assistente do professor que agora supervisionava os programas de campo. Chegou uma carta para a senhora. Esperança abriu o envelope e leu em silêncio. Era do Ministério da Agricultura, convidando-a para participar de um congresso nacional sobre agricultura familiar sustentável. Tempestessa. Boas notícias? lhe perguntou Teodoro, aproximando-se. Querem que eu fale num congresso em Brasília sobre nossos métodos, e vai aceitar? Não sei. É longe, e temos tanto trabalho aqui. Esperança, disse ele segurando suas mãos. Lembra quando você me disse que tinha chegado a hora de plantar sementes em outras terras? Lembro. Brasília é uma terra que precisa muito das suas sementes. Ela sorriu. Tem razão. Naquela tarde, depois que os estudantes partiram, chegou uma visita que fez o coração de Esperança saltar de alegria. Eram suas irmãs, Rosa e Violeta, mas agora vinham com um propósito diferente. Esperança, disse Rosa, descendo da carroça com cuidado para não sujar o vestido. Viemos mostrar nossa colheita. Colheita? Violeta se aproximou carregando uma cesta cheia de verduras frescas e conservas. Da nossa horta, olha que tomates lindos conseguimos. Esperança examinou os produtos com emoção. Estavam perfeitos, sinal de que as irmãs haviam realmente aprendido as lições. Estou tão orgulhosa de vocês, disse abraçando cada uma. E tem mais, disse Rosa. Estamos vendendo na feira da nossa cidade. As pessoas adoram. E mamãe, como está? Mamãe está diferente, disse Violeta, mais alegre. Plantou ervas medicinais no quintal e vive fazendo chás para as vizinhas. Ela disse que finalmente entendeu o que a senhora sempre quis dizer sobre a terra falar com quem sabe escutar. Completou Rosa. Durante o jantar, as irmãs contaram sobre suas pequenas conquistas. Rosa havia começado a criar galinhas e vendia ovos caipiras.
Violeta descobrira talento para fazer geleias e conservas. Ambas estavam mais confiantes, mais independentes. Sabe o que mais mudou? Disse Rosa. O quê? As pessoas da cidade não nos veem mais com pena. Nos respeitam porque sabem que somos trabalhadoras e nos procuram para pedir conselhos, acrescentou Violeta. Esperança sentiu uma emoção profunda. Não apenas ela havia se transformado, havia plantado sementes de transformação em sua própria família. Naquela noite, depois que as irmãs se recolheram, Esperança e Teodoro caminharam pela fazenda sob a luz da lua cheia. Pararam no local onde havia sido plantada a primeira horta, agora expandida numa área que parecia um jardim mágico. Consegue acreditar em tudo que aconteceu? E perguntou ele. Às vezes parece um sonho, respondeu ela. Quando penso na mulher que chegou aqui há 4 anos, aquela mulher já tinha tudo isso dentro dela. Só precisava de terra boa para florescer. E de um parceiro que acreditasse nela. E de coragem para acreditar em si mesma. Eles se sentaram no banco de madeira que Teodoro havia construído sob a jabuticabeira, a árvore que se tornara símbolo da fazenda, carregada de frutos doces que distribuíam para todos os visitantes. Teodoro, disse Esperança, posso te contar um segredo? Sempre. Quando era criança, eu sonhava que um dia teria um lugar onde pudesse plantar tudo o que quisesse, onde pudesse ensinar outras pessoas, onde pudesse ser realmente útil. E agora tem. Mais do que isso, tenho um companheiro que divide cada sonho comigo. Teodoro a puxou para mais perto. E eu tenho uma esposa que me ensinou que amor verdadeiro não é aquele que aparece de repente. É aquele que cresce junto com vocês, dia após dia, como uma planta bem cuidada. Exatamente. Do outro lado do pasto, eles podiam ver as luzes da cidade piscando na distância. Mas ali, naquele cantinho de mundo que haviam transformado juntos, reinava uma paz profunda. Sabe o que vou responder para o convite de Brasília? Disse Esperança. Que vai aceitar. Que vamos aceitar, juntos. Juntos? Claro. Você acha que consegui tudo isso sozinha? Nós fizemos isso juntos, e juntos vamos mostrar para o país que é possível. Teodoro sorriu. Então vamos espalhar esperança por todo o Brasil? Vamos, uma semente de cada vez. Naquela noite, Esperança escreveu em seu diário pela última vez. Hoje compreendi que a verdadeira beleza de uma mulher não está em como os outros a veem, mas em como ela consegue transformar o mundo ao seu redor. E que o amor mais bonito não é aquele que te escolhe pelo que você parece ser, mas aquele que cresce ao descobrir quem você realmente é. Fechou o caderno e olhou pela janela para a fazenda adormecida. Em alguns anos, aquele lugar se tornaria referência nacional em agricultura sustentável. Estudantes de todo o país viriam aprender ali. Esperança se tornaria uma das primeiras mulheres a palestrar no Congresso Nacional sobre desenvolvimento rural. Mas mais importante que tudo isso, ela havia encontrado a paz consigo mesma, o amor verdadeiro e o propósito que dava sentido a cada dia. Porque às vezes as histórias mais bonitas começam exatamente onde parecem terminar, com alguém que foi considerado sobra, descobrindo que era, na verdade, semente. E sementes, quando plantadas em terra boa e regadas com amor, sempre se transformam em jardins que alimentam não apenas o corpo, mas também a alma. A fazenda São Benedito dormia em paz naquela noite de março, abençoada pelo amor de 2 pessoas que haviam aprendido que a felicidade verdadeira não está em ter tudo o que se deseja, mas em saber cultivar com carinho tudo o que se tem. E no vento suave que balançava as folhas das árvores, quem soubesse escutar poderia ouvir o sussurro da sabedoria eterna. O tempo leva os dias, mas nunca leva o que o coração plantou com amor.